A paz do Senhor a todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéia e também o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudinho Santos. Vamos discutir aqui um assunto importante, que é o assunto dessa semana, que é a lição número 7. Cristo, a nossa reconciliação com Deus, tá ok? O texto nos diz assim, em Efésios capítulo 2 e versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao verso 19. Estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas ajudará você a pesquisar, analisar o conteúdo proposto. É muito boa, ok? E eu gostaria que vocês, quando a gente observa que a epístola aos Efésios, ela começa e termina nos lugares celestiais. Ou seja, estamos diante de uma riqueza inescrutável da vida em Cristo e diante dos tesouros inefáveis da inspiração divina. E nessa semana convido os seus alunos a refletirem sobre a liberdade de terem chegado à presença de Deus, sem nenhuma reserva. Somente o sangue de Cristo ele pode destruir a inimizade entre Deus e o homem. A inversão dos judeus pelos gentios, o ódio dos gentios pelos judeus e as antipatias recíprocas dos membros do corpo de Cristo, ele criou em si um novo homem, um ser em qual ele é a cabeça, constituídos ao seu corpo. Será que os alunos vão ter consciência de tais importantes e verdades? Isso é importante, mas ao terminar esta aula precisamos estar apto para poder entender que, primeiro aspecto, enumerar os fatores descritos nos textos desta lição que evidencia a incapacidade dos gentios de aproximar-se de Deus. Segundo aspecto, contrastar a angustiante vida passada quando estavas longe de Cristo com a presente vida em que nós estamos com Deus, baseado na obra expiatória de Cristo. Terceiro, reconhecer que Deus nos uniu em Cristo para formar um novo povo, que é quem? A Igreja de Cristo Jesus. Ok? Muito bem. O abismo que separava os judeus dos gentios da antiguidade parecia tornar-se extremamente profundo nos tempos apostólicos, principalmente quando percebiam que a partir da morte de Cristo, os gentios e os seus eternos desafetos teriam o mesmo privilégio em relação à pessoa e o reino de Deus. Isto ele pode ser constatado pela reação dos cristãos e de Jerusalém em fase à conversão de Cornélio e no estabelecimento de concílio da igreja. O apóstolo Paulo ele precisava de uma vez por todas esclarecer que Cristo, as paredes que separavam as etnias não existiam mais. Antigamente, queridos irmãos, os gentios viviam longe, alienados de Deus e separados, mas agora, por meio da redenção em Cristo, judeus e gentios foram feitos um novo homem. Ou seja, pela morte do Messias, Deus fez de ambas as partes uma só unidade. Tá ok? Muito bem. Então, o que dá para nós observar aqui no tópico de número 1 aqui, da nossa lição? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Pela fé, Cristo, ele fez o novo homem. E o terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, tá? Então, vou resumir aqui, comentando aqui esses versículos dentro do conteúdo proposto pelo comentarista, tá ok?
Quando nós observamos aqui dentro, já pegando aqui com gancho aqui o verso número 13, voltando um pouquinho aqui no texto bíblico e pegando um gancho do verso anterior, a unidade do corpo de Cristo. Antes estávamos longe e agora chegamos perto. No verso 13 é um paralelo entre a velha vida e a nova vida. Ou seja, no verso 11 e 12, antes em Cristo e agora em Cristo. No verso 13, longe e perto. Antes separado na carne, agora unido no Espírito. No verso 18, esse contraste ele foi possível graças à obra expiatória de Cristo, isto é, que pelo sangue de Cristo as barreiras foram quebradas. Muito bem. Antes sem reconciliação e agora temos paz. Nós não tinha reconciliação, mas no verso 14, no verso 16, quando nós observamos aqui em Colossenses, no capítulo 1, verso 20, aprendemos que a paz vem através do sangue da cruz, porque Cristo, através da sua morte, ele reconciliou todas as coisas consigo mesma, tanto no céu como na terra. Não tínhamos paz com Deus, mas Cristo uniu o homem a Deus e propiciando-nos esta paz reconciliadora. Através dessa paz, ele desfez a inimizade, como nós vemos aqui no verso 16. Muito bem. Antes eram dois povos, agora são um só. No verso 15, o Senhor, ele traz aqui o sentido da palavra homem nesses versículos. Não é individual, mas é genérico. A unidade espiritual de dois homens, judeus e gentios, isto é, dois povos, foi feito por Cristo em si mesmo. Agora, todos que são salvos em Cristo formam um só corpo, o corpo de Cristo. Por isso, não pode haver mais diferença e nem privilégios, mas todos somos um só em Cristo. Deu para entender aqui, irmãos? Então, muito bem. Caminhando aqui, já para o tópico de número 2, que eu falei que eu ia resumir bastante aqui essa lição, pela paz Cristo nos fez um só homem. Então, o que dá para nós entender aqui? Antes não tínhamos acesso ao Pai, agora em Cristo isto é possível. Então, no verso 18 e no verso de número 19, o nosso pecado era a barreira de acesso ao Pai. Mas Jesus, ele expiou os nossos pecados, abrindo a porta da comunhão com o Pai. E esse glorioso acesso é a garantia da obra expiatória de Cristo. E é o Espírito Santo que o possibilita ao Pai. O Espírito Santo, ele dá testemunho dentro do crente perante o Pai. E Jesus Cristo também, tá ok? Vimos aqui a Trindade, a Santíssima em ação na relação da salvação do ser humano, trazendo a unidade espiritual entre os povos, como das suas bênçãos. Todos temos bênçãos e privilégios comuns no corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e do verso de número 12, tá ok? Queridos irmãos, resumir aqui essa lição aqui tão importante, já pegando aqui o terceiro tópico, né, e caminhando para a conclusão, dizendo que a salvação, ela trouxe uma mudança de condição antes morto e agora vivo. A salvação, ela traz uma mudança de posição, antes destituído de privilégio, agora favorecido por Deus. Os salvos devem lembrar quem que eram pela natureza e o que agora é mediante a graça. Eram gentios e não israelitas, faltando-lhes a marca externa da circuncisão, característica do povo escolhido e, portanto, não marcado para a bênção. Naquela condição estavam primeiros em Cristo durante séculos. Israel, ele tinha a promessa do Messias, que é o Cristo, mas nenhuma promessa semelhante foi feita aos gentios em geral, tá ok? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto,
sem igreja, separado da comunhão de Israel, antes da vinda de Cristo. Israel, como nação, representava então a igreja de Deus, como está em Atos, no capítulo 7, verso 32. Um povo santo chamado para fora do mundo, mas agora os gentios estavam tendo um privilégio pertencente a uma nação chamada por Deus, como nós observamos aqui Romanos, no capítulo 4, versículo 5, e esta segunda característica, tá ok? A terceira característica é sem aliança. Estranhos aos concertos das promessas. Uma aliança é um acordo entre Deus e o homem, trazendo consigo um relacionamento e curando das promessas de Deus. E a gente observa aqui vários textos, várias referências, como em Gênesis capítulo 1, versículo 12 e 13, né? Como também em Êxodo, no capítulo 24, do versículo 8, também como em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, como também em Jeremias, no capítulo 31, e do verso 31 ao 34. Vemos aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 27. E todas essas referências aqui que os irmãos anotem, ok? Não vou ler para não tomar muito tempo. Mas Israel, ela rejeitou a nova aliança. E observamos aqui Mateus 20, 26 e verso 28. Que então foi oferecida a quem? Aos gentios. Em João, no capítulo 1, versículo 12, vieram para os cristãos, os seus não receberam, vieram para Israel. Israel não recebeu, mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem chamados que? Filhos de Deus. Ou seja, estende também as outras nações. Que coisa maravilhosa. Ou seja, dentre as quais Deus escolheu um povo da aliança. Antes disso não havia aliança. Agora, a quarta característica, sem esperança. Nenhuma esperança de tempos melhores. Nenhuma esperança de felicidade eterna. Só havia no fundo deles a escuridão da sepultura e o terror do juízo de Deus. Agora, a quinta característica, sem Deus. Não que negasse a existência de Deus ou de deuses, mas Deus não era real para eles. Eles viviam como se Deus não existisse, mas o melhor do que aqueles, é muito melhor do que aqueles que negam a Deus pela palavra, são aqueles que vivem no viver diário. Olha que interessante, vou voltar aqui e repetir, que vivem como sem Deus, como se não existisse Deus para eles, mais temerosos do que aqueles que negam a Deus pela palavra, são aqueles que negam a Deus no viver diário, né? Não tem fruto, tá ok? Que não produz fruto, né? Que não tem condições de produzir o fruto, tá ok? Então Jesus é quem instituiu um novo ser, um novo testamento. Ambos elas são contidas na palavra que é ditaque, que é testamento. O seu ministério ministerial é incomparavelmente superior ao sacerdote terreno. No Antigo Testamento era um acordo ou promessa. O último é a unidade de testamento pela declaração do propósito divino e entorgar a graça e bênção àqueles que chegam a Deus mediante a fé e mediante a obediência, tá ok? Ou seja, de modo específico, trata-se de um concerto de promessa para que aqueles que professam aceita Cristo como Filho de Deus e recebe as suas promessas e se dedicam pessoalmente a Ele, aos preceitos do novo concerto. O ofício de Jesus foi como mediador de um novo concerto. As promessas, os preceitos deste novo concerto são expressas no Novo Testamento. O seu propósito é salvar da culpa e da condenação da lei de todos que creem em Cristo Jesus e dedicam a sua vida às verdades e deveres do seu concerto. E isso é importante. Irmão, sei que a lição aqui é boa, mas é resumida, e fico aqui, que Deus abençoe a todos vocês, tá ok? Estamos juntos para que somar, tá ok? E até a próxima aula, se Deus nos permitir, tá ok? E parece que a próxima aula é
um assunto importante aqui, que é edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, em quem a igreja está edificada, tá ok? Então, até a próxima aula e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinei Santos. Se você gostou dessa videoaula tão resumida, deixa um like, compartilha se você gostou, tá ok? Mas se você não gostou, você pode questionar também e deixar um like negativo. O importante é que você deixa o seu like e inscreva no canal do Setor Mapim. Não é o meu canal, é o canal do Setor Mapim. Deus abençoe a todos vocês. E nesse canal nós temos também aulas de curso básico em teologia, tá ok? É nóis. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir.